Olá! Olá! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da série Deep Talks Big Challenge for Deep Water Operation. No episódio de hoje, vamos falar sobre análise de risco e segurança de processo. Esse é um evento promovido pela Subsea World Brasil e pelo grupo Zoom Out de Comunicação. Agradeço a participação de todos, agradeço a disponibilidade incrível dos nossos panelistas, do nosso mediador. Sabemos que as agendas estão super corridas, então agradeço por estarem aqui participando dessa importante discussão do mercado. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que aqueles que tiverem perguntas, que por favor enviem no Questions and Answers, para não ficar perdido no chat. Vamos tentar responder a todas no final do webinar, ou aquelas que não puderem, vamos responder por e-mail. Aproveitem essa discussão, participem, e passo agora, então, a bola ao nosso ilustríssimo mediador, Marcelo Santux, presidente da Abrisco. Obrigado, Fernanda. Bom, antes de mais nada, bom dia aí a todos que estão aqui participando desse evento da da Subsea World Brasil Magazine. Eu vou ser aqui o moderador do Deep Talk, Big Challenge for Deep Water Operations. Como a Fernanda falou, a gente vai estar abordando hoje a parte de segurança offshore, análise de risco e segurança de processo. Antes da gente começar, uma breve apresentação aqui dos nossos panelistas, quem vai estar participando. Começando por mim, meu nome é Marcelo Santux, eu sou, como a Fernanda falou, o presidente da Abrisco, a Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade. Também trabalho como gerente de performance de HSE na Total. E a gente vai ter participando hoje aqui com a gente o Marcelo Mendes, que é o líder de integridade de ativos e segurança de processos da Shell Brasil. Bem-vindo, Marcelo. Mariana França, superintendente em segurança operacional e meio ambiente da ANP. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Luiz Fernando Oliveira, gerente de P&D da América Latina da DNV-GL. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E o Leandro Duarte, que é o líder do Comitê de HSE do IADC Brasil. Bom, para a gente dar início aqui, como vocês sabem, a gente teve um ano muito conturbado pela pandemia, um ano que acabou gerando vários problemas para a indústria de forma geral, mas que também, eu acho, a minha visão, criou oportunidades. Acelerou uma série de processos de digitalização, de trabalhos remotos e que hoje afetam essa área de segurança e afetam a área de segurança de processo e que trouxeram alguns benefícios e também trouxeram algumas dificuldades e a gente vai estar abordando alguns desses pontos hoje. Para a gente iniciar, vamos iniciar aqui o primeiro round de perguntas. A primeira pergunta é para o Leandro Duarte. Leandro, quais foram os protocolos criados e adotados pelo IADC em referência ao Covid? E isso quando a gente pensa nas questões de segurança de processo, né? Como foram esses protocolos e como eles se adaptaram para lidar com as questões de segurança de processo? Com você, Leandro. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse evento, representando o Comitê de HSE do IADC. E com relação à pergunta, nós começamos esse ano num trabalho aí forte do comitê em cima da NR37, né? Nossas primeiras reuniões, e a gente tinha uma agenda aí prevista para a NR37 quando veio aí a primeira onda do Covid e tivemos que, então, realinhar o foco das nossas reuniões do Comitê de HSE e passamos, então, com o objetivo de alinhar todas as empresas associadas, né, do IADC, né, trabalhar aí em planos de contingência, né,
seguindo aí as melhores práticas que a gente vinha pesquisando com as empresas durante nossas reuniões, né? E isso aí culminou com a publicação, né, de um plano de gerenciamento de surtos de doenças infecto-contagiosas pelo IADC. Né? Isso foi publicado no dia 6 de maio, está disponível no site do IADC. Né? E agora o objetivo principal durante esse ano foi definir, né, em conjunto e tentar equalizar ao máximo as boas práticas em relação a planos de contingência e protocolos, né, para a prevenção de infecções a bordo das unidades em operação. Né? Ou seja, trabalhamos dentro das reuniões, né, a elaborar o que seria o escopo, né, de um plano de contingência, ou seja, certamente cada empresa, né, dentro desse escopo vai botar as suas particularidades, mas a gente definiu aí escopos mínimos. Trabalhamos também num fluxograma para nortear aí não só as ações preventivas, mas de mitigação e, principalmente, o ponto mais importante é em que momento que você pula do lado esquerdo do bow tie para o lado direito, ou seja, quando que você deve começar a utilizar as suas ferramentas para controle de surto. Né? Esse aí é o ponto mais importante que precisou ser estudado, precisou ser bem definido, né? O momento em que você passa de um plano de contingência para operações contingenciadas com Covid para um plano de contingência para a condição de surto a bordo. Né? Esses aí foram os focos das discussões que a gente veio tendo, né, para tentar que todas as empresas participantes, né, tivessem o maior alinhamento possível, né, até porque temos aí a Mariana representando aí a ANP, toda essa documentação, né, vai para a ANP, vai para a Anvisa, vai para o Ministério Público do Trabalho, né, então a gente tem que elaborar, né, pensando aí nas diretrizes de todos esses órgãos, né, e submeter a eles, e quanto mais alinhado, né, todas as empresas estiverem, né, dentro das suas definições e dentro dos seus planos de contingência, é mais fácil até para os órgãos reguladores poderem estar, então, aprovando aí individualmente cada um desses planos. Né? O objetivo do IADC, sempre que a gente pega um tema para estudar, é esse, né? É promover um alinhamento, né, para que esse alinhamento torne essa documentação consistente e facilite, então, depois a apresentação e aprovação disso junto a todos os órgãos, aí, a todos os atores envolvidos nesse cenário aí, né, da indústria offshore. Ok? Perfeito, obrigado, Leandro. Agora, Marcelo, quais foram os impactos da pandemia do Covid na gestão de segurança de processo, né? Isso quando a gente fala de estresse mental, saúde mental, trabalho remoto, reuniões virtuais, realização de treinamentos, análises de risco feitos com times virtuais, e como a Shell está lidando com esse fator internamente? Antes que eu vou fazer uma propagandazinha aí que você, na qualidade de presidente, se viu impedido de fazer. É que eu gostaria de convidar todos os participantes, todos os atendentes, de se unirem a nós na Brisco, que a gente tem tido muitas oportunidades de discutir assuntos extremamente relevantes, são discussões abertas, com participação de pessoas de alto nível, então tem gente do calibre de Luiz Fernando, do Santux, várias outras pessoas. Então, acho que a riqueza ou a existência da instituição
ela se justifica quanto mais tivermos participantes e gente diferente. Então, por favor, quem tiver interesse, é só entrar no site da Brisca e se juntar a nós lá. Tem sido uma experiência bastante interessante para todo mundo. Bom, voltando à sua pergunta, acho que o Leandro já começou a falar sobre o Covid. O Covid foi o grande personagem de 2020 para todos nós, né? Então, ele impôs uma série de dificuldades do ponto de vista de segurança. Nós tivemos uma série de barreiras que começou, principalmente no caso das nossas unidades, pela necessidade de redução de POB, né? Como uma forma de você minimizar o risco de contágio. Com isso, a gente teve impacto nas atividades, principalmente atividade de manutenção, atividade de preservação. Então, nosso gerente de HSE, o Valdir Pessoa, né, que ficou à frente desse processo, graças a Deus, o Valdir é uma pessoa com uma experiência enorme, um bom senso fantástico. Então, ele conseguiu traçar um plano bem claro, bem efetivo, em que a gente priorizou a manutenção das atividade de manutenção relacionadas à preservação das barreiras. Então, a gente tem o compromisso 00 de manter 100% das barreiras íntegras e funcionando. E isso, associado ao problema de restrição de POB, levou a você postergar algumas outras atividades que foram consideradas não essenciais ou atividades relacionadas à produção em si. Então, nós tivemos que fazer um processo de escolha, sendo que o critério de escolha foi sempre preservar a integridade das nossas barreiras. Essa função, embora seja ótima do ponto de vista de segurança, ela vai gerar um backlog, né? Está gerando um backlog, que a gente vai ter que gerenciar esse backlog ao longo dos próximos, talvez, 1 ou 2 anos aí de passado. Então, a gente está criando um passivo, a gente tem noção do passivo que está criando, está procurando gerenciar esse passivo da melhor maneira possível. Então, o impacto do Covid hoje ele está gerando atividades no futuro, né? A gente está com uma rotina bastante pesada de testes para as pessoas que vão embarcar, então só embarca quem realmente precisa e está sendo feito um processo seletivo. Eu acho que um aspecto que eu fiquei bastante satisfeito de observar, né, foi o engajamento que a gente teve, tanto o nosso pessoal próprio como o pessoal contratado, no sentido de compreender a necessidade das medidas que a gente tomou. Uma medida que acho que todos os operadores tomaram foi a necessidade da quarentena prévia, né, em que você, antes das pessoas embarcarem, elas passam um determinado período no hotel. Então, além do período normal de embarque, você adicionou à vida dessas pessoas esse período em que elas estão privadas do contato com os familiares e com as pessoas, os entes queridos, né? Então, isso gera uma demanda adicional, tanto em termos de exigência pessoal, né? Que a família tem que se engajar e tem que compreender também, mas das próprias pessoas de estarem disponíveis para isso, né? Então, acho que foi a maneira como as pessoas abraçaram essa medida como sendo uma medida necessária, como sendo uma medida importante, elogiável. Confesso que me surpreendeu de uma maneira bastante positiva. A gente não teve contestação. Então, acho que foi uma coisa mostra como as pessoas estão imbuídas desse espírito de colaborar para resolver, de passar essa fase o mais rápido possível. Um outro aspecto que a gente teve bastante preocupação foi a quantidade de acidentes, né? Então, a gente imagina, você está trabalhando com POB reduzido, as pessoas com um nível de demanda maior. E, além disso, uma preocupação que antes não existia, né? Quer dizer, será que as pessoas que eu deixei em casa, elas estão tão seguras como eu estou a bordo? Quer dizer, será que elas estão expostas a pessoas que foram testadas, elas estão com medidas de isolamento? Será que as pessoas que eu deixei em terra, elas estão tão seguras? Então, essa preocupação de como estaria a cabeça das pessoas, né? Foi uma preocupação que a gente endereçou. O Valdir fez um projeto bastante legal disso e conseguimos, para a nossa surpresa, e não só na Shell Brasil, mas na Shell no mundo todo, o que a gente observou foi um decréscimo do número de acidentes. Então, foi um impacto inesperadamente positivo, em que houve uma redução do número de acidentes e incidentes nesse período de pandemia. Tem várias interpretações para isso, né? Os mais cínicos dizem que é menos gente dando palpite no projeto, menos gente dando palpite no processo e desviando a atenção das pessoas para as coisas que seriam essenciais, né? Mas eu prefiro seguir a outra explicação, que diz que as pessoas estavam mais focadas, estavam mais atentas às tarefas, até por conta das dificuldades todas de obter
o back subir a bordo, de não sobrecarregar outras pessoas. Então, eu acho que também entra na conta aí desse aumento da compreensão. Então, isso foi um aspecto que ainda está sendo investigado, né? Acho que talvez tenha algumas lições para serem aprendidas na Shell no mundo todo. Por que a gente teve essa melhora dos índices de segurança? Mas a gente vê também que, o outro lado, a gente sobrecarregou algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas trabalharam com um ritmo mais apertado, a gente está gerando backlog de manutenção, a gente está criando compromissos para o futuro. Então, o impacto ainda não foi totalmente medido, a gente tem alguns indicadores bastante positivos, mas a gente tem consciência de que algumas coisas foram criadas. Para o pessoal que ficou em terra, no começo todo mundo estranhou, né, de trabalhar de casa, essa falta do contato pessoal, principalmente em atividades que demandam esse tipo de coisa, foi uma coisa estranha. Eu confesso que eu senti isso. Era muito fácil você levantar e conversar com a pessoa do lado. Então, a gente estava conversando, o Luiz estava falando que aumentou muito as demandas, né? Aumentaram as demandas de reunião, aumentaram as demandas de conversas telefônicas, tudo isso. Então, é um aspecto que teve impacto na vida de todo mundo está trabalhando mais horas, né? O nível de estresse, a Shell, ela criou uma rede de aconselhamento. Então, ela criou um setor que, se alguém tivesse problema, podia entrar em contato e conversar, aliviar. Foi uma coisa bastante interessante criada pela liderança da Shell. A Shell também criou um acesso direto às empresas com quem a gente tem contrato de saúde, para as pessoas que qualquer suspeita de Covid entrar em contato. Então, criou uma teia de suporte que foi muito apreciada pelos funcionários de uma maneira geral e que ajudou a passar esse período. Então, foi uma série de ações foram bem conduzidas. Agora, tem muita gente que está louca para voltar para o escritório e tem muita gente que não quer voltar para o escritório. Se acostumou tão bem a vida de trabalhar de casa que, vamos ver, vai ser interessante ver como é que a gente vai voltar depois dessa história. Isso aí, Marcelo. Um pequeno comentário, você falou agora esse final, tem pessoas que querem voltar, outras não querem. Realidade, e isso é um dos processos que você vê de aceleração, né? Eu sei que na Shell já existia aquela coisa de que a pessoa não tem a sua mesa, né? Já tinha uma certa flexibilidade na questão do trabalho, no trabalho remoto. Internamente na Total, essa semana foi lançado um processo de trabalho remoto, realmente, que todas as pessoas vão poder escolher até 2 dias por semana para trabalhar em casa. Então, você vê uma aceleração desse processo, né? E o trabalho virtual se tornando cada vez mais presente na nossa rotina. Bom, mexendo aí agora, passando a pergunta para o nosso próximo convidado, Luiz, diante desse cenário que o Marcelo, o Leandro apresentaram, como é que a gente vê o mercado conseguindo alcançar melhores níveis, não apenas alcançar melhores níveis, mas garantir os níveis existentes, né, de integridade e segurança das nossas plantas nesse cenário conturbado? Olha, primeiramente eu gostaria de também agradecer aí a Fernanda Falcão e a Subsea World, a Zoom Out, pelo convite para participar desse webinar, juntamente com meus caros colegas aqui. Então, eu agradeço muito, né? E é uma oportunidade para a gente dividir algumas ideias, né? E ouvir os colegas e dividir algumas ideias também. Então, muito boa essa iniciativa. Com relação a essa questão do nível de integridade, né? Eu vou ser bem sucinto nesse negócio, embora seja difícil para mim ser sucinto. Eu normalmente tendo a falar muito. Então, a questão do SIL, ela é uma questão que foi SIL Safety Integrity Level, né? Na realidade, diga-se de confiabilidade de sistema de segurança. É a mesma coisa, basicamente. Mas ela veio de uma norma que foi introduzida em 98, e a introdução dessa norma teve como objetivo principal fornecer diretrizes para o estabelecimento de requisitos de confiabilidade para sistemas instrumentados de segurança, que são fundamentais para a segurança do processo de instalações em geral e de offshore, principalmente também.
E essa norma, ela teve a grande vantagem, o grande impacto de trazer exatamente essas diretrizes, porque antes dessa norma era uma confusão muito grande sobre que níveis de confiabilidade que os sistemas de segurança deveriam satisfazer, né? Então, não existia nenhuma diretriz para isso, era muito difícil, todo mundo que trabalha com segurança de processo, análise de risco há muito tempo, pode se lembrar que era muito difícil para a gente fazer esse tipo de coisa. E essa norma trouxe, então, colocou, digamos, ordem nesse setor, né? E ela é uma norma muito interessante porque ela é totalmente baseada em risco e ela basicamente diz para você o seguinte: se você está defendendo contra um nível de risco muito alto, você tem que exigir uma confiabilidade dos seus sistemas também muito alta. Se você está defendendo contra um nível de risco mais baixo, então você pode colocar sistemas que têm um nível de confiabilidade requerido mais baixo, ou seja, um SIL mais baixo, SIL 1. No caso dos riscos mais altos, você tem que botar um sistema mais robusto do ponto de vista de confiabilidade, então seria um SIL 3, né? Então, você primeiro determina o que você precisa, depois você verifica se o sistema atende àquilo que você exige dele, né? Então, a fase de verificação do SIL, que basicamente é uma análise de confiabilidade, né? E nessa fase também você estabelece o que o sistema deve atender durante a operação, porque essa norma ela é uma norma que abrange o ciclo de vida todo do sistema de segurança, desde o projeto, operação, manutenção até o descomissionamento. Então, quando obviamente, você faz a análise na fase de projeto, e nessa fase de projeto você cria as condições que serão exigidas para o sistema durante a operação. E, notadamente, uma das principais é exatamente você realizar os testes funcionais com sistemas de segurança que são necessários, né? Sistemas de segurança, para saber se ele está funcionando ou não, você tem que testar, não tem outro jeito. Então, você precisa realizar esses testes para garantir que você tem o sistema funcionando, né? E, então, cumprir essa exigência de testes durante a operação é uma coisa fundamental, tá? Então, por exemplo, no relatório de segurança operacional da ANP de 2019, né, que eu recomendo a todos que deem uma lida, porque ele traz informações muito interessantes, e coloca isso aí claramente como um desafio. Isso para o ano de 2019, né, que você manter a realização dos testes dentro da frequência que você exige para ele, que ele deve ter para poder atender os requisitos de segurança, é fundamental. Então, isso é colocado no relatório como um desafio para as operadoras. Agora, isso para 2019. Agora, imagina para 2020, onde você tem, então, realmente uma capacidade, como o Marcelo falou, né? O Marcelo Mendes falou, de POB reduzido nas suas instalações. Deve ter sido, eu não acompanhei de perto essa questão, mas deve ter sido mais difícil, mais desafiante ainda, manter essa regularidade de uma coisa essencial da garantia de segurança de processo, que é exatamente a realização dos testes e as manutenções dos sistemas de segurança. Então, eu acredito que deve ter sido bastante complicado, mas é uma necessidade fundamental, né? E que está colocada como um desafio para as operadoras, né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Aqui também no caso do Brasil, as grandes operadoras internacionais, as companhias internacionais, principalmente aí a Shell, Total, Equinor, né, de origem europeia, elas todas têm essa questão da análise de SIL, digamos, usam isso de uma forma plena, né? Tanto no projeto como na operação. Tá? Isso é ditado pelas suas próprias normas internas, né? Infelizmente, no caso brasileiro, nós temos a nossa grande companhia operadora, que é a Petrobras, e eu não faço isso como
uma crítica, muito pelo contrário, eu tenho enorme admiração pela Petrobras e tudo que ela conseguiu, né, nessas áreas, mas há um tempo que eu acho que a Petrobras deveria retornar à situação, à exigência ou digamos, a aplicação da sua norma interna, que, por sinal, é muito boa, né? A norma N2595, mas essa norma, hoje, ela está colocada como sendo aplicada apenas à área onshore. Eu já falei várias vezes com os colegas da Petrobras que eu acho que a Petrobras deveria voltar a estender, porque já foi dessa forma no começo, né? Na primeira revisão da norma, a Petrobras, a norma abrangia também a área offshore, mas devido a alguns problemas da maneira como a norma estava redigida, acaba que na segunda revisão, em 2002, na revisão B, a Petrobras excluiu a área offshore e colocou a exigência como simplesmente a área onshore. Então, eu acho que isso é um gap importante, né, que a Petrobras deveria revisar essa questão, e essa é a minha opinião pessoal. Tá? Então, e eu acho que isso seria uma coisa muito importante para a Petrobras fazer em relação à questão da aplicação da norma da N2595 também para a área offshore. Talvez com algumas condições especiais para a área offshore, né, que seriam específicas para a área offshore, mas eu acho que a aplicação de SEAL na área offshore é de grande importância, tá? Tanto na parte das plataformas mesmo, do topside, como também na parte submarina. Tá? Então, basicamente, eu vou parar por aqui por enquanto. Perfeito, obrigado, Luiz. Mariana, mudando um pouquinho agora o assunto, a pergunta para você, já que o Luiz tocou na Petrobras, né? Vamos falar um pouquinho dos desinvestimentos da Petrobras que resultaram no aumento de empresas operadoras financeiras vindo atuar no Brasil, né? Principalmente na questão empresas de médio porte que estão vindo para atuar nos setores que a Petrobras está vendo um interesse menor e que normalmente as grandes empresas também não têm um grande interesse. Como a ANP está atuando, ela pretende atuar para garantir que as melhores práticas de segurança na extensão de vida útil desses campos, instalações, elas sejam implementadas por essas empresas? Bom, obrigada, Santux, pela pergunta. Eu queria também agradecer a Zoom Out, na imagem da Fernanda Falcão, né, para participar dessa websérie de Deep Talk, para falar de um tema tão importante, né, de segurança. E também queria agradecer a participação com atores aí tão importantes da indústria, né, o Luiz, o Leandro e o Marcelo, além do Santux, que já conhecemos aí de outros debates e outros eventos que também falam de segurança de processo. E, bom, em relação ao processo de cessão de direitos, né, com intenso processo de desinvestimento da Petrobras, mas também com outros operadores, não só a Petrobras vendendo seus ativos, a gente tendo novos operadores de médio e pequeno porte entrando no país, a ANP, né, ela passou a colocar também o tema de segurança operacional dentro da comissão que avalia, né, e aprova a cessão de direitos. Então, principalmente para esses campos, né, maduros, né, que estão estendendo sua vida útil, a gente começou a fazer, além da análise, né, dos ativos que estão sendo cedidos, a gente começou a fazer um parecer cada vez mais completo, dando toda a informação para o cedente e principalmente para a cessionária, de todas as pendências e preocupações em termos de segurança operacional. Então, a gente coloca todos os incidentes, todas as não conformidades, os processos sancionadores que estão em aberto, solicitações e análises também de pedido de dispensa em relação ao atendimento aos nossos regulamentos de segurança operacional. E aí, além dos pareceres, a gente tem também implementado
as nossas fiscalizações, que agora durante a pandemia, né, se tornaram remotas, mas a gente faz uma fiscalização enquanto o ativo ainda está com a cedente, com o antigo operador, para a gente fazer uma análise, né, sanar não conformidades que eventualmente ficaram em aberto e também dar clareza da situação de segurança, né, de integridade das instalações que estão sendo repassadas para novos operadores. Além disso, né, então, enquanto está ocorrendo a sessão, a gente faz esse parecer bem completo, fazendo um diagnóstico em relação ao ativo, e posteriormente, né, quando a sessão já ocorre, a gente passou a fazer um processo que a gente chama de boas-vindas. Então, a gente está chamando as lideranças do novo operador e também juntando a equipe técnica de segurança operacional da agência com o corpo técnico do novo operador para a gente fazer um debate mais detalhado e profundo do que a gente tem de análise dentro da agência, seja de não conformidades ou desses pedidos de dispensa, né, em relação ao atendimento ao regulamento, para que o novo operador não seja pego de surpresa, né? Na verdade, ele já acompanha a auditoria antes da sessão e, posteriormente, a gente tem feito essas boas-vindas para também explicar como funciona o arcabouço de segurança operacional. Além disso, que a gente tem tentado incentivar já faz algum tempo, e principalmente agora, a indústria, né, as associações da indústria de óleo e gás, né, upstream, a se juntar para elaborar cadernos de boas práticas. Então, a gente está aí com o IBP, a BPIP, pedindo para que eles elaborem esses cadernos de boas práticas para a gente aprimorar cada vez mais o que a ANP fez como se fosse um manual de passagem de informações de segurança operacional. Então, a gente quer melhorar quais são essas informações primordiais para uma continuidade segura das operações que devem ser passadas de cedente para cessionário. Então, a gente tem participado desses fóruns e tem incentivado que a própria indústria elabore esse caderno de boas práticas. E, além disso, a gente está também atualizando o arcabouço regulatório, né, prevendo esse processo de cessão de direitos, porque as nossas resoluções, né, como o SGSO de 2007, ela não previa esse intenso processo de passagem de operação, né, de ativos aí maduros para novos operadores. E o que a gente tem feito, né, durante a pandemia, com a fiscalização remota, a gente tem dado continuidade ao que a gente apelidou de auditorias temáticas, onde a gente tem foco em elementos críticos que foram alvos de interdições ou acidentes, grandes acidentes no passado. Então, para esses novos operadores, como eu falei, a gente faz essas boas-vindas, explica como é o arcabouço regulatório e também dá transparência em relação a essas iniciativas das auditorias temáticas. Né? Ano passado, durante o SOMA, o 7º SOMA, a gente deu transparência, né, os resultados de que a gente já tinha iniciado essa auditoria temática em 3 principais elementos críticos, que era a drenagem, as shutdown valves, as SDVs, e os sistemas de dilúvio. Então, em 2020, a gente continuou fazendo essas auditorias temáticas e para esses novos operadores a gente tem apresentado essa nossa abordagem, né, principalmente durante a pandemia, de focar em elementos críticos e tem avisado a esses operadores que a gente se preocupa com essas barreiras de segurança, com esses elementos críticos que salvaguardam, né, a vida humana e o meio ambiente de grandes acidentes. Então, são essas várias iniciativas que a gente tem tido para acompanhar, né, esse intenso processo de desistimento da Petrobras e também garantir a continuidade segura dessas instalações que estão tendo suas vidas estendidas com novos sistemas de gestão chegando aí no país. Perfeito, obrigado, Mariana. Bom, estamos chegando ao final dessa primeira rodada de perguntas. Queria agradecer a vocês, que excelentes respostas. Eu só vou pedir para vocês tentarem ser um pouquinho mais concisos, todos vocês, para a gente conseguir permitir ainda ao final a pergunta também das pessoas que estão assistindo. Perfeito? Bom, vamos partir para a segunda rodada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de acidentes de processo, começando com Marcelo Mendes. Marcelo, quais são os desafios associados à redução de acidentes de processo que passam pela manutenção
e preservação da integridade das barreiras de segurança. Oi, Santux, vamos lá, vou tentar ser breve. O nosso problema aqui no Brasil é principalmente o envelhecimento das instalações. Então, a gente tem algumas unidades, uma delas já está chegando no final da vida útil, a outra está no meio da vida, mais para o final. Então, com esse processo de envelhecimento, você tem uma degradação natural, você começa a ter outros problemas relacionados à preservação das barreiras, né? Então, a gente tem investido bastante em tecnologia, a gente tem feito bastante coisa, mas uma coisa que preocupa a gente, por exemplo, é a integridade de casco. Então, a gente teve alguns acidentes recentes, né? Um deles até com uma severidade bastante grande, que foi muito bem gerenciado pelo operador, mas é uma preocupação que a gente tem, a gente sabe da gravidade da situação, da dificuldade que você tem de agir, reparar um FPSO que está, no nosso caso nós temos 2 FPSOs, um FPSO que está lá no mar, numa condição, então é uma preocupação que a gente tem, a gente está investindo nisso, depois se a gente tiver a oportunidade eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo, mas é uma preocupação. Outra preocupação que a gente tem é que, no caso de unidades novas, né, que a gente não tem aqui no Brasil, mas tem fora do Brasil, é a complexidade das plantas. Então, com uma série de pressões, principalmente ambientais, a gente está melhorando a eficiência das plantas. Então, uma unidade agora, a Appomattox, ela gera energia com um índice de eficiência muito maior do que a geração de energia normal. Então, uma planta normal que usa uma turbina, um conjunto de turbina a gás para gerar energia, trabalha com eficiência energética na ordem de 35%, 40%. A Appomattox, ele combina um ciclo a vapor, então ela gera vapor na turbina de geração a gás, gera vapor de alta pressão e esse vapor toca uma turbina a vapor. Então, ao invés de simplesmente usar aquele sistema que a gente chama de VRU, né, Waste Heat Recovery Unit, para aquecer a água, a gente usa esse sistema para gerar vapor a alta pressão e toca uma turbina a vapor. Com isso, a gente ganhou em eficiência, nós passamos de 35% a 40% para alguma coisa da ordem de 50% a 60%. Só que tem que antes a gente trabalhava com água quente, agora a gente está trabalhando com vapor de alta pressão para tocar essa turbina. Então, a complexidade disso demanda mais barreiras mais sofisticadas, sistemas de tratamento de água mais sofisticados para você não ter problema de formação, de perder a qualidade da água. Então, essa combinação no Brasil de unidades antigas e lá fora, que a gente, se Deus quiser, vai trazer aqui para o Brasil nas nossas novas unidades que a gente está planejando instalar aqui no Brasil, unidades, sistemas mais complexos, sistemas mais eficientes, eles criam uma dificuldade muito grande, né? Então, vamos dizer, esse gap que existe as duas, a gente tem que preencher. E a gente está preenchendo de 2 maneiras. Primeiro, capacitação de pessoal. Então, aqui no Brasil, a gente tem necessidade de investir em capacitação de pessoal. O Luiz comentou a respeito das diferenças de utilização de SEAL ou não. A Shell, por exemplo, ela usa o SEAL nas análises que ela faz. Então, a gente tem que encontrar com os grandes operadores, por exemplo, uma nomenclatura comum, porque a gente tem alguns prestadores de serviços que atuam prestando serviço para a Shell e para grandes operadores do mercado. Então, se todo mundo colocar um nível de exigência mais ou menos na mesma base, fica fácil para essas empresas que prestam serviços colocar um trabalho mais ou menos padronizado. Eu acredito que vai ficar fácil para a ANP também fazer essa avaliação, né? Então, esse trabalho de conversar com os outros operadores, buscar uma forma que atenda às necessidades de todo mundo, que facilite o processo, que envolve a capacitação pessoal, é um desafio. Tá? Então, a gente tem alguns gaps aí que tem que ser eliminados do processo. E o terceiro desafio é trazer novas tecnologias que demandem menos de POB, que demandem menos, exponham menos pessoas ao risco, como a gente falou de inspeção de tanque, né? É uma operação, tem um ambiente extremamente inóspito, um ambiente desagradável. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de entrar dentro do tanque de carga, eu já tive. É uma coisa que eu não gostaria de repetir, mas eu imagino quem tem que fazer isso com frequência. Então, esses desafios a gente tem que levar e endereçar usando tecnologia. Tirar a pessoa de dentro do tanque, trazer novas técnicas de inspeção com drone, inspeções com ROV externas ao casco, a gente tem já lá na África que a gente usa inspeção de tanque elástico sem esvaziar o tanque, usando um sistema de robôs. Tem tecnologia para fazer a mesma coisa em tanque de carga, então a gente tem algumas coisas bastante interessantes acontecendo aí. Então, essas são as nossas preocupações aí
nesse sentido, Santux. Acho que você está em mudo, Santux. Santux, acho que você está em mudo. Correto. Obrigado, Marcelo. Luiz, pegando aqui o gancho do Marcelo, quais são os principais riscos operacionais da operação offshore, né, no Brasil, e como a DNVGL vem atuando para ajudar o mercado a mitigar esses riscos? Ok, obrigado pela pergunta, Marcelo. A situação dos riscos na produção offshore aqui no Brasil, né, não é diferente do que acontece lá fora, tá certo? Talvez algumas características que tenhamos aqui, por conta de talvez estarmos operando atualmente, né, em águas muito profundas e tal, e impõem algumas condições que não se encontram, por exemplo, no Mar do Norte. Mas não é muito diferente, por exemplo, do Golfo do México ou outras situações na costa da África, por exemplo. Mas há algumas situações realmente que estão nesse momento, assim, digamos, trazendo algumas complicações ou digamos alguns, como no relatório da ANP também vou citar novamente, chama de pontos de atenção, né? Então, a Mariana já falou num deles, que é a questão da cessão de direitos e obrigações, com todas essas um desinvestimento da Petrobras, obviamente, que tem aumentado muito. Isso é realmente um ponto de atenção. No momento que você chega com duas empresas, uma com um sistema de gestão, outra com outro, esse encontro das águas aí é realmente um ponto crítico que merece grande atenção. Isso está destacado no último relatório da ANP. Outro que eu acho que um dos dois Marcelos aí, acho que o Marcelo Mendes já chamou a atenção também, que é a questão da extensão de vida. Nós temos muitas plataformas em final de vida, e são plataformas com um tempo de vida já bastante longos, e, obviamente, essa degradação natural das coisas, né, faz com que seja, novamente, um ponto de atenção. Tá? No relatório da ANP, ele chama atenção para a parte de operação, que eu acho interessante também, citar alguns pontos indicados ali, porque são pontos que eu concordo plenamente, são de grande necessidade de atenção. Ele fala em contingenciamento adequado quando da degradação de um elemento crítico, que é uma coisa que eu estou trabalhando bastante nesse momento, vou falar mais sobre isso posteriormente, e o conhecimento e controle dos envelopes operacionais de elementos de barreira de poços, né, e sistemas submarinos, particularmente, sistemas submarinos de grande importância, e planejamento e execução de teste de desempenho de barreiras, já falei sobre isso, a questão do CIO, por exemplo, está diretamente ligado a isso, e o estudo de risco para avaliar as consequências de incêndio e dispersão de gases nos cenários de risco acidentais. Tá? Então, essas são áreas exatamente que a DNVGL vem trabalhando há muito tempo, né? E a gente tem uma longa experiência nessa área e atualmente continua prestando bastante serviços nessas áreas, né? Tanto na questão de cessão de direitos e obrigações, nessa questão dessa harmonização dos sistemas, né? A questão de extensão de vida também é uma área que a gente tem bastante experiência, e sem falar na questão de análise de risco, que é o que a gente trabalha há mais tempo. Né? Outra área que eu gostaria de chamar só para terminar é a questão de descomissionamento, e nós recentemente conduzimos com a participação de todas as 8 empresas, grandes empresas, operadores e prestadores de serviço, a área de descomissionamento. Nós produzimos um caderno de diretrizes, né, que são para a realização de análise comparativa, que é uma das técnicas usadas para você escolher o que fazer com a infraestrutura que você colocou, principalmente a infraestrutura submarina. Então, eu diria que essas são algumas áreas que o relatório coloca, o relatório da ANP 2019 coloca como pontos de atenção e coincidem bastante com a minha opinião sobre a necessidade realmente de atenção
a esse tipo de risco. Tá? Obrigado, Luiz. Mariana, falando na redução de acidentes e riscos, né, quais são as ações que a agência tem implementado, né, para prevenção e mitigação de vazamentos de óleo no mar? Então, Santuc, serei breve, prometo. Bom, o Marcelo já puxou esse assunto também, né, em relação aos tanques e cascos, e a gente tem algumas iniciativas, né? A primeira delas, que vocês já conhecem, é dar foco na fiscalização. Então, todas as barreiras, né, os elementos críticos que salvaguardam a questão do vazamento de óleo em mar, a gente tem atuado com mais atenção, com maior foco. Inclusive podendo ser, por exemplo, assunto de uma temática futura, né? A gente pretende ir fechando as temáticas e abrindo novas conforme a gente for observando grande reincidência ou grande preocupação. Em relação, né, ao grande volume vazado em 2019, né, o Luiz está fazendo a propaganda do relatório de segurança operacional de 2019, que realmente eu acho que a gente melhorou e foi bastante direta em relação às nossas preocupações. Vocês viram que em 2019 foi um recorde dos recordes, né? Maior que o somatório dos anos anteriores, com mais de 400 metros cúbicos de óleo vazado para o mar, infelizmente. Então, a maior parte do óleo vazado foi em relação a 3 instalações, né? Todas do mesmo operador, no caso da Petrobras. Então, a gente tem acompanhado o processo interno que eles criaram, uma operação chamada Mar Azul, para ver se ela está sendo efetiva, nessas auditorias internas, esses testes, inspeções, que resultado está dando e como que eles têm tratado os desvios encontrados. Além disso, as investigações, os alertas de segurança, então, esses acidentes, né, que contribuíram para o grande vazamento em 2019, eles foram alguns, né, no caso da P53, por exemplo, e do FPCO Rio de Janeiro, foram investigados pela ANP, e o relatório está no site da agência, com todas as lições aprendidas, né, para todo o mercado. No caso da P58, né, que foi um problema durante o offloading, e também de uma outra unidade que teve vazamento numa linha de drenagem que já tinha sido descomissionada, a gente elaborou alertas de segurança também, para que toda a indústria aprenda, né, com esses erros. A gente tem atuado em conjunto com o IBAMA, com a Ouro Negro. A gente tem sido até mais atuado em conjunto melhor durante a pandemia, com reuniões semanais, que a gente trata os assuntos que nos preocupam. Com a Marinha em especial, a gente tem um termo de execução descentralizado, a gente tem um repasse para que a Marinha, que tem maior volume, maior capilaridade, faça inspeções e monitore essa questão de vazamentos de óleo no mar. E temos também um projeto piloto, que é uma ideia aí que a gente está tendo, né, para ter resultados melhores e diferentes, que a gente apelidou de Lab Tank. É um laboratório que vai ser realizado com os principais atores da indústria, e a gente teve como um aprendizado, um benchmark aí com outras agências reguladoras de como a gente fazer, propor melhorias, né, como cada ator principal, os operadores de instalação, as certificadoras, a própria Marinha propõe como a gente pode melhorar essa questão dos cascos, né, da questão dos vazamentos, por problemas de integridade em tanques e cascos. E é isso. São algumas Perfeito, iniciativas. Obrigado, Mariana. Leandro, continuando nesse tema, quais são os principais fatores humanos que impactam diretamente na segurança de processo das operações offshore, né? E por que algumas delas a gente ainda não consegue mitigar? O que está faltando? Opa, consegui abrir aqui. Bom, esse tema dos fatores humanos, né, isso aí, dentro da segurança de processo, né, essa integração sempre existiu. Né? Não dá para falar de segurança de processo sem estar falando ao mesmo tempo de fatores humanos. Só que agora, né, o foco, né, veio mais à tona como uma evolução, né? Ou seja, as diversas ferramentas e os diversos guias para a implementação de HSE Case, é o caso que nós temos aí, o guia do IADC publicado, né?
levaram as empresas a implementar, então, aí, seus HSQs, implementar todos os boltais e fazer suas análises de riscos e consequentemente, elencar aí os seus majors que vão ser gerenciados através de boltais, né? E, durante esse trabalho aí, ficou evidente, né, que, na hora que você vai fazer todo esse gerenciamento de risco, né, você foi muito falado aqui em integridade, em processo, né? Agora, quando entra na parte de fator humano, né, essas barreiras aí que são influenciadas pelo fator humano, né, na hora de você conseguir mensurar um risco para poder chegar num risco residual em caso de degradação e até conseguir visualizar isso, né, passou a ser um tema a ser estudado separadamente, né? E, dentro da nossa comissão também, como eu sempre cito, né, essa parte de fatores humanos aí foi uma coisa bastante discutida também, né? A gente, inicialmente, seguiu aí os reportes do IOGP, né? Tanto o IOGP 501, 502, 503, 509, né? Ou seja, como diretriz aí para as empresas, e isso aí para na fase de entendimento, né? Desdobramento disso, né? Já que você entende o que você precisa fazer, aí vem a parte do como você vai fazer, né? Eu aqui, né, como gerente da Constellation, né, pesquisei bastante e procurei levar, mais uma vez, com o mesmo objetivo que o Marcelo Mendes falou, né, das empresas estarem totalmente alinhadas, né, até porque isso aí também é requisito aí de regulação, né, o item lá 422 do SGIP, né, que estabelece claramente aí requisitos para fatores humanos. A futura revisão da SGSO aí, que deve vir aí também com uma clarificação melhor aí da necessidade dessa avaliação, né? Então, o principal aí é na hora de você conseguir mapear, né, as habilidades não técnicas para cada uma daquelas barreiras, né, e conseguir fazer essa avaliação através de marcadores, onde você possa, né, então, avaliar e realmente quantificar, né, qual a confiabilidade que você tem em relação a fatores humanos para cada uma dessas barreiras, né? Na verdade, nós estamos falando aí de habilidades não técnicas, né, que, inicialmente, seguindo aí IOGP, estamos falando aí de consciência situacional, liderança, de tomada de decisão, de comunicação, de trabalho em equipe, né? A gente precisa conseguir marcar e o ponto, que eu acho muito importante, né, trabalhar em cima dos gaps, né? Isso faz parte da consciência situacional, né? E faz parte aí de uma boa comunicação, as pessoas terem a noção da importância da identificação dos gaps, né? Essa cultura do gap, né, quando você faz uma avaliação de habilidades não técnicas, né, é uma barreira a ser vencida, né, dentro das organizações, né? As pessoas têm que ver que, se você passou por uma avaliação de habilidades não técnicas e, se você não teve gap, você precisa voltar e falar assim: olha, alguma coisa falhou, né?
sem gap não teve a atividade eficaz, né? Se a gente parar de ter gap para trabalhar, é porque a gente não está conseguindo mais fazer o trabalho bem feito, né? Esse acho que é o grande ponto e é o grande tema que a gente pretende trabalhar nas reuniões do Comitê de HSE durante 2021, né? A gente tem uma parceria lá no IADC muito boa com a Petrobras, né? A Petrobras já motivou, né, as nossas reuniões aí, basicamente com representante de drilling contractor, né? O que a gente vem fazendo aí para atender a esses requisitos do 422 do SGIP, né? Logicamente, né, todas essas soluções que tem, né, de CRM, nós temos aqui, ó, o que a gente já pesquisou, FRAM, a Universidade Federal da Bahia também já tem um trabalho muito bom sendo feito lá com relação a fatores humanos, a COP sempre, nós temos uma unidade dentro do programa chamado FOSE, junto à Petrobras, para essa identificação de habilidades não técnicas, mensuração e conseguir trabalhar gaps em relação a isso. E isso aí é fundamental dentro do você assegurar que suas barreiras e sua segurança de processo realmente estão íntegras, né? Quando você assegura que uma barreira sua está íntegra, você tem que estar segurando essa parte também. Obrigado, Leandro. Bom, vamos agora para a terceira rodada. Lembrando a vocês que quem quiser pode colocar a pergunta no Q&A daqui do Zoom. A gente vai estar dando uma olhada e talvez respondendo algumas no final. Dando início agora à terceira rodada, Mariana, quando a gente fala de descomissionamento, né, é claro que existem algumas questões que ainda estão sem resposta e que a gente tem um marco regulatório que vem sendo criado. Mas, do ponto de vista da agência, quais são os desafios em segurança operacional que o Brasil precisa avançar urgentemente? Ou seja, aqueles que podem gerar risco grave e iminente às pessoas, né, ao meio ambiente, à instalação ou às operações no nosso setor. Santux, essa pergunta é boa, que a gente faz quase que um recap aqui. Os desafios, né, como o Luiz colocou, a gente colocou lá no relatório anual de segurança operacional de 2019 4 principais desafios que a indústria precisa melhorar. Então, ao longo do relatório, a gente coloca várias preocupações, vários achados de auditoria, questões de incidentes, mas o que foi ou causou grande acidente, ou foi muito recorrente, a gente chamou atenção em 4 desafios. O primeiro deles é o que eu falei, respondendo a pergunta anterior, que é prevenir e mitigar vazamentos de óleo no mar. O segundo, o Luiz falou que a gente precisa realmente de uma melhoria significativa na identificação e análise dos riscos, com metodologias reconhecidas, com critérios claros de tolerabilidade ao risco e, principalmente, que as medidas e as recomendações dos estudos de análise de risco que todas as operadoras realizam, essas recomendações, né, sejam implementadas antes do início da atividade. Isso para todas as instalações, né, poço, sistema submarino, unidade marítima de produção e perfuração. Um outro, né, que a grande causa aí das interdições e de grande preocupação é relação à garantia da integridade e da disponibilidade de sistemas e equipamentos críticos. A gente realmente precisa de contingência, como o Luiz muito bem falou na fala dele, né? Quando tem algum sistema ou equipamento crítico em falha, a gente realmente precisa contingenciar. E também nos espanta a quantidade de unidades que muitas vezes iniciam sua vida produtiva com muitas contingências, né? Então, assim, a gente realmente entende que sistemas, equipamentos críticos e a necessidade de capacitação em procedimentos críticos são salvaguardas para que grandes acidentes não ocorram. E o último deles, né, que a gente também já falou aqui, é em relação ao atendimento às normas vigentes e às melhores práticas,
com uma avaliação técnica rigorosa, né, seja aí no due diligence, ou até atendendo e alertando na auditoria prévia que a ANP faz antes da cessão de direitos, em grande parte aí dos ativos que estão sendo transferidos, que a indústria precisa realmente atender as normas, as melhores práticas e ter essa avaliação técnica da transferência, na adaptação, na reutilização, na extensão de vida e também no descomissionamento. A gente não pode relaxar, a gente também tem que ter o regulamento, né, de segurança operacional para unidades marítimas de produção sendo atendido durante a etapa de descomissionamento para todas as instalações, poços, sistemas. Então, esses foram os 4 desafios que foram realmente baseados na nossa preocupação de achados de risco grave e iminente na indústria offshore de exploração e produção de óleo e gás do país. Perfeito, obrigado, Mariana. Leandro, você já falou um pouquinho sobre a NR37, mas você pode adicionar um pouco sobre os desafios que a NR37 está trazendo no que diz respeito à segurança e à saúde em plataformas de petróleo e quais ações o IADC está trabalhando para garantir as melhores práticas, né, de implementação para essa norma? Sim, esse foi um tema, né? Na primeira pergunta, eu comecei até falando, né, que iniciamos um ano com o foco, né, das nossas reuniões do Comitê de HSE era a NR37, e foi isso aí no primeiro terço do ano. Trabalhamos muito fortemente nisso, chegamos aí bom, nós estamos falando de uma norma que são 33 capítulos e 1.421 requisitos, né? Nem todos eles são requisitos, né? Requisitos, eu tenho um número aqui, requisitos, tem 38% são itens de ciência, né? 38%, o resto são requisitos, né? Mas no universo aí de 1.421 é muita coisa, né? E é uma NR que foi bem polêmica no início, né? No lado do IADC, uma das nossas preocupações é, mais uma vez, também tentar, ao máximo, padronizar o entendimento de cada um desses requisitos, né, junto aí aos órgãos que vão acabar nos fiscalizando. A norma, ela em si, por essa abrangência, ela seria uma norma de segurança, né, ocupacional, mas que ela traz itens que estão totalmente integrados aí, né, na segurança de processo, né? Ou seja, é uma norma que aborda integridade, né, das instalações, é uma norma que veio com uma ênfase muito forte nas responsabilidades técnicas, né, para a execução, aprovação de manutenções, de reparos, né, do controle disso, né, e isso aí, né, certamente traz uma maior robustez da necessidade de ART para diversas atividades que até hoje ainda não tinham esse nível de controle. Isso traz uma maior robustez para a segurança de processo também, né? Ela tem uma parte que influi no fatores humanos, né? É uma norma que veio com preocupações do bem-estar da tripulação a bordo, né? Isso aí contribui para fatores humanos, como a parte de controle, de fadiga, né? E fatores psicossociais, né? Ou seja, é muito abrangente e é muito desafiadora. E conseguir homogeneizar, né, a interpretação de interpretação para cada um desses itens, né? Porque o que a gente fez inicialmente foi pegar 1.421 itens e fazer um autodiagnóstico, né, para cada um deles se está atendendo ou não. Aí você contrata uma consultoria especializada que já vinha trabalhando com outros
empresas de perfuração. Aí ele pega o seu diagnóstico e fala assim, olha, tá bom, eu concordei com 60% da sua avaliação, né? Então, isso aí precisa ir para a mesa, né? Eu fiz minha autoavaliação, ele fez a avaliação dele como consultor, mas ele já tem a visão de outras empresas. Então, o papel do IADC, né, e esse desafio aí vai continuar. Nós terminamos, dentro de um item importante, que é o NORME, nós instituímos um comitê, uma comissão de avaliação, especificamente para esse item. Na nossa última ata de reunião, que foi semana passada, já deu o guia de interpretação desse item da norma aí, relativo à NORME para a atividade de perfuração, especificamente, né? Esse guia aí também já foi disponibilizado e tá disponível, né? Sempre com o objetivo de que todos tenham um padrão de interpretação e um padrão aí de o mais próximo possível de implementação dos requisitos que facilite depois a negociação, facilite explicar e fazer os órgãos reguladores entenderem aí o trabalho que foi feito, né? Perfeito, Leandro. Marcelo, fala um pouco das novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela Shell aqui no Brasil, né, e que possam realmente gerenciar de forma efetiva, né, a integridade de barreiras e o que está sendo feito em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Santux, esse é um tema que eu gosto muito de falar. Eu vou tentar seguir a lição do Luiz Fernando aí, ser breve, não falar demais, porque se deixar esse negócio vai longe. Mas eu acho que hoje a gente tem algumas iniciativas voltadas para a parte de segurança de processo. Eu acho que 3 delas eu acho que merecem ser apresentadas aqui. Acho que 3 tá legal. A primeira, acho que é em linha aí com o que a gente comentou, quer dizer, uma das nossas preocupações é a receita de integridade de casco. A gente está terminando um projeto de pesquisa muito legal, em que a gente buscou aumentar a eficiência da inspeção e identificar maneiras de preservar a integridade de cascos de FPSO. É um projeto que foi feito junto com a COP, o FRJ, lá com o professor Sagrilo. Com o ABS, a gente trouxe a Sociedade Classificadora a bordo, e com a SBM, que é a proprietária e dona do FPSO que a gente escolheu para ser o FPSO como piloto. E esse projeto, basicamente, ele envolveu, ciente da dificuldade que a gente tem para fazer a inspeção, ciente da dificuldade que a gente tem de tornar essa inspeção efetiva e representativa, a gente fez um projeto de modelar totalmente o casco dos FPSOs, mas ao contrário do que normalmente é feito na fase de projeto, em que você aplica determinados carregamentos, a gente fez um levantamento de todos os carregamentos que já foram feitos, o histórico de carregamento, inclusive condições de mar, condições de apuramento, condições de carga, condições de calado. Então, levantamos um histórico como se fosse um dano acumulado do FPSO, comparamos isso com o que tinha sido feito de projeto, identificamos quais são os elementos que realmente são mais afetados dentro dessa vida do FPSO, e com isso a gente pôde fazer um plano de inspeção bem focado para aqueles elementos que seriam mais críticos em termos de risco de trinca, de risco de vazamento. Então foi uma análise que a gente chama de tailor-made, em que tailor-made não é só a geometria, mas tailor-made são as condições em que a embarcação está realmente exposta na locação que ele está. E esse trabalho foi interessante, que a gente conseguiu identificar o seguinte: durante o desenvolvimento do projeto, a gente levantou o seguinte questionamento: vem cá, se eu mudar a forma como eu coloco óleo nos meus tanques, eu posso melhorar a vida do meu FPSO? E a gente descobriu que só da maneira como você distribui o seu óleo dentro do tanque, em vez de você carregar o tanque 134, você tem que carregar o 341, você consegue aumentar a vida da fadiga do FPSO em 15% a 20%, em alguns casos chega até 2 vezes, dependendo da condição. O que significa isso? Significa que aquele FPSO que foi projetado para 20 anos, ele pode ficar lá 30 anos sem problema. Mas o mais importante, a gente reduz o risco de ter trinca e de ter problema estrutural no FPSO, simplesmente mudando a forma como que a gente carrega o FPSO. Então, isso para a gente foi uma revolução. A gente
trouxe a discussão para os operadores, quer dizer, o operador ele participou da discussão, o operador que eu digo é o sujeito que vai lá e diz qual vai ser a sequência de enchimento de tanque. Porque hoje todos os FPSOs têm o que eles chamam de load calculator, quer dizer, um software que diz o seguinte, ó, eu não posso ultrapassar tantos metros nesse tanque, tantos metros nesse tanque, concomitantemente, senão eu corro o risco de danificar a minha estrutura. Então, a gente transformou esse load calculator, aí falando no inglês Tabajara, para um load optimizator, que ele otimiza o carregamento para reduzir a vida fadiga. E esse processo foi tão bem sucedido, foi tão interessante, que o ABS resolveu incorporar esses aprendizados no guideline deles. Então, foi um caso muito legal de uma tecnologia feita aqui no Brasil, criada pelo Brasil, usando profissionais, a maioria profissionais brasileiros, que mudou a forma como um organismo internacional vai passar a certificar os FPSOs. Então, é um projeto muito legal, está praticamente concluído, ele está sendo concluído, e é tão legal que a gente já está conversando com a Petrobras, nós temos parceria com a Petrobras em vários FPSOs que operam na Bacia de Santos, e lá a gente tem uma realidade um pouco diferente, que o nosso FPSO, ele opera com um sistema de turret, né, ancoragem de base de turret, que impõe determinadas restrições em determinadas condições de carregamento, e a gente quer replicar esse projeto para ver se a gente pode ter o mesmo ganho num FPSO com sistema de ancoragem spread mullet. Então, a gente está conversando com a Petrobras gostou da ideia, então acho que a gente tem tudo para fazer isso, e vai ser um projeto muito legal também, que vai reforçar, principalmente a gente preservar essa barreira que é a integridade de casco. Além disso, a gente tem outros 2 projetos, copiando aí o que o Leandro citou, um no lado direito e o outro no lado esquerdo do Boltai, que são projetos interessantes de mencionar aqui. Um deles é um projeto, todos os 2 projetos estão sendo tocados com a Unicamp. Um deles é um projeto em que vai permitir um gerenciamento efetivo da integridade de barreiras. A gente sabe que em determinadas condições você pode estar exposto a uma situação que a sua barreira não está íntegra. Ou porque você deixou de testar, ou porque a barreira falhou por algum problema e você não tem o spare part a bordo para você fazer o reparo. E aí fica a pergunta, é seguro eu continuar operando com aquela barreira numa condição degradada? Então, esse projeto ele vai responder a essa pergunta. E o que ele faz, basicamente? Ele vai ter mapeada toda a análise de todos os boltais, todos os cálculos de análise quantitativas que são usados no safety case da unidade, e esse conjunto de barreiras combinado com aquele conjunto de risco, ele dá um determinado de risco individual, basicamente um risco social, que são comparados, no caso da Shell, a gente usa o critério ALARP, né, ver se esse risco é tolerável, ele está dentro de uma faixa aceitável. E o que o projeto faz é o seguinte, vem cá, eu retiro o fator de redução de risco relacionado àquela barreira. Então, se eu estou com uma barreira degradada, se eu estou com uma barreira inoperante, essa barreira ela deixa de contribuir para a redução do meu risco. Então, eu tiro essa barreira e vejo qual é o valor de risco que eu fico. Se eu ainda ficar numa condição de risco aceitável, eu posso continuar operando. Se essa barreira ela tem um efeito tão significativo que ela muda a minha faixa de risco, eu passo de uma condição ALARP para uma condição não aceitável, eu tenho que pagar a minha unidade. O que esse projeto está fazendo, além disso, que é bastante interessante, é que ele leva em consideração o fator tempo. Então, vamos dizer que eu tenho um cenário de risco que ele é mitigado por essa barreira que está degradada e por outras 2 barreiras. E ele vê o seguinte, vem cá, quando foi a última vez que eu testei essas outras 2 barreiras que estão segurando o cenário? Eu fiz esse teste há 1 mês atrás. Então, a probabilidade dessas 2 barreiras estarem íntegras é X. Então, eu posso considerar que elas têm um fator de redução de risco que está compatível com o que eu tinha na minha fase de integridade de projeto. Se eu fiz esse teste já próximo da data em que eu vou fazer o próximo teste, eu não posso confiar que essas barreiras vão estar com a mesma probabilidade de estarem íntegras. Então, eu vou reduzir essa probabilidade. Então, o software vai ser capaz de, verificando como está isso, ele vai ver, olha, você está num cenário em que a sua barreira, as outras 2 barreiras que estão segurando o seu risco, já estão próximas do fim da vida delas, ou do período em que você garante que elas estão íntegras. Então, você vai ter uma penalização para isso. Então, com isso, vai dar uma forma bastante ativa para os gerentes decidirem se eles podem ou não continuar operando e quanto tempo que eles têm para reparar aquela barreira.
Porque se eu estou chegando próximo do fim, eu tenho que reparar logo a minha barreira. Eu já vou deixar de ter outra barreira. Outra coisa que esse software vai permitir é o seguinte, se eu tenho 2 ou 3 barreiras que estão degradadas na mesma época, qual delas eu devo priorizar o reparo? Qual aquela que dá uma maior contribuição para eu reduzir o risco e trazer o risco para uma condição mais baixa? Então, é um projeto extremamente efetivo, extremamente atuante, e tudo correndo bem, a gente vai ter uma revolução, não só na Shell Brasil, mas acho que dentro da Shell como um todo, da maneira como a gente gerencia a integridade de barreiras. E um outro projeto que a gente está atuando aí no lado direito do Boltai, é um projeto também usando inteligência artificial, que ele vai ser capaz de dizer o seguinte, olha, eu tive atuação do detetor de gás 57, 48 e 32, um vento nessa direção e com essa intensidade de vento. Então, o software vai ser capaz de, a partir dessa sequência de detecção, aquela condição de vento, dizer de onde veio o vazamento. Então, ele vai ser muito mais efetivo a ação das brigadas em chegar lá, atuar e combater a emergência. Então, eu posso priorizar qual equipamento que eu vou parar primeiro, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou combater, de que maneira eu vou evacuar as pessoas para elas não passarem na zona de risco. Então, é um projeto bastante interessante também feito com a Unicamp, que eu acho que vai ser um divisor aí de águas na maneira como a gente vai encarando as condições de emergência. Desculpa se me alonguei demais, Antônio. Perfeito, obrigado, Marcelo. Luiz, como a tecnologia pode permitir uma gestão dinâmica em tempo real dos riscos do sistema offshore? Pegando o gancho justamente que o Marcelo terminou agora de apresentar no projeto que eles estão com a Unicamp, né? Como a DNV está vendo isso também? Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa que o Marcelo fez. Eu vou dizer que vou ser muito breve nessa resposta. Desculpa, Luiz. Bom, essa é uma questão que realmente é muito cara para mim nesse momento, porque é o que eu tenho feito nos últimos 6 anos. Tá? Durante a minha vida pregressa toda, antes desses 6 anos, quer dizer, os 40 anos de profissão nessa área, eu fiz muitas análises de risco e muitas análises de confiabilidade, mas todas elas voltadas para a parte de projeto. Né? Então, a gente ficava muito frustrado, porque depois a gente dizia assim, as análises que a gente faz não são usadas na fase operacional. O cara faz no projeto, depois pega o nosso relatório, bota na gaveta e não faz mais nada com ele. E a gente pensava que a culpa era do operador por não fazer isso, mas de fato não é, porque as nossas análises, as análises que nós fazemos durante o projeto, elas são muito interessantes, são muito válidas para o projeto, para otimizar o projeto. E é muito importante para a vida operacional, mas ela é aplicada na otimização do projeto. Por quê? Porque você não sabe o que realmente vai acontecer com o projeto, né? Então, a gente faz um monte de cenários hipotéticos, como pesa pelas probabilidades e calcula as médias. Na operação, as coisas não são assim. Não tem a probabilidade da bomba estar operando ou não. A bomba está operando ou não. Se eu estou monitorando a bomba, eu sei se ela está operando ou não. Então, para o sistema de segurança, em alguns casos, eu realmente não sei. Então, eu tenho que falar em probabilidade. Mas eu tenho muitas informações na parte operacional que eu não tenho na parte do projeto. E aí vai de encontro exatamente ao que o Marcelo está falando, porque eu acho que essa é a futura geração das ferramentas de análise de risco. São exatamente aquelas ferramentas de análise de risco, não para serem usadas na fase de projeto, mas para serem usadas na fase operacional. Tá? Porque elas vão levar em conta tudo que você sabe naquele momento sobre a situação de cada componente do sistema, né? E compor, então, uma avaliação de risco com base nessas informações concretas que você tem naquele momento. Né? Então, isso é exatamente o que nós estamos falando de gestão dinâmica em tempo real, né? Porque você responde a perguntas do tipo, tá, qual o nível de risco hoje? Né? Qual o nível que eu estou correndo hoje? Quais as condições que eu tenho? O que eu estou correndo de risco nesse momento? Como é que esse risco pode evoluir daqui para frente? O passado serve como informação para nós,
mas é o futuro que importa, né? Então, eu quero saber como é que ela vai evoluir, tá? E agora entra a parte de contingenciamento, por exemplo, que a Mariana tocou também, né? Quer dizer, quando você tem um sistema complexo, né? Principalmente num sistema complexo, e você vê que você obtém informações sobre determinadas condições, por exemplo, falhou um componente do sistema. Então, a barreira, quer dizer, composta por aquele sistema complexo, ela, de certa forma, ela está degradada, tá? Porque ela não tem o mesmo nível de confiabilidade que ela tinha antes, tá? Porém, ela ainda tem um nível de confiabilidade que pode ser muito bom. Depende de qual componente tenha falhado, depende da configuração do sistema, né? Depende das condições que você tem naquele momento. O que você monitora, o que você não monitora, o que você testou, quando você testou. Basicamente, então, essas informações, junto com outras informações, tais, por exemplo, que você pode coletar na fase operacional, que é a idade dos componentes, o quanto que eles já viveram. Quando é que você substituiu um componente? Você substituiu há muito tempo ou há pouco tempo? Então, essas informações que você só tem na fase operacional, elas têm que ser usadas exatamente nas avaliações de risco que são feitas na fase operacional, tá? Então, é isso que a gente está trabalhando nesse momento, de desenvolver modelos de confiabilidade e risco que sejam úteis, que possam ser usados exatamente em tempo real e dinamicamente. Dinamicamente em que sentido? Dinamicamente no sentido de que, se as condições mudarem, você informa isso para o sistema, seja automaticamente, se você tiver sensores capazes de passar essa informação para o sistema, ou então manualmente, tá? Mas é importante que você detetou uma nova condição, você informa isso para o sistema e o sistema reavalia suas condições. Então, ele vai dizer, olha, o teu risco aumentou tanto ou aumentou pouco, né? E se você tiver limites de controle, e isso é fundamental também, quer dizer, os seus limites de aceitabilidade, né? Que não são triviais de ser estabelecidos, mas que, para você fazer um controle de risco, você tem que saber o que é a LARP para você, né? Você tem que poder definir o que é a LARP. Se você não sabe definir o que é a LARP, como é que você vai gerenciar, né? Então, nos modelos quantitativos, do mesmo jeito, você tem que saber definir qual é o nível de alarme. E aí você pode ver se essa informação nova... Eu falei em falha de componente, mas uma informação nova, por exemplo, pode ser o reparo de um componente também, que falhou antes, né? Como é que o sistema... Que condição que o sistema volta agora? Outra informação nova, por exemplo, você substituir um componente velho por um novo, né? Ok, então, realmente, você ganha confiabilidade porque você botou um cara que tem uma taxa de falha mais baixa do que aquele que já está ali há muito tempo. Então, você renovou o sistema. Então, essas informações têm que ser capazes, então, de alterar o nível de risco que você está calculando. E aí, quando você tem um modelo capaz de fazer previsões para o futuro, quer dizer, que se seu modelo é quantitativo, você é capaz de fazer isso, o modelo qualitativo, você não tem condições de fazer isso, mas quantitativamente você pode fazer, né? Seu modelo dependente do tempo, você pode saber. Então, você pode saber quanto tempo eu tenho até atingir um limite de intolerabilidade, por exemplo. Então, esse é um tempo que eu posso usar para me preparar para fazer a intervenção. Isso é muito importante para os sistemas que, principalmente, aqueles que você não tem acesso fácil, como acontece com o subsea, né, com os sistemas submarinos e com poços, por exemplo. A intervenção é uma coisa que exige muitos recursos e exige muita preparação. Então, você tem que saber exatamente se eu posso continuar operando por mais um tempo, posso. Quando é que eu tenho que fazer a intervenção de fato? Nessa data. Então, isso, para mim, é a nova geração, a futura geração. O nosso sistema, por exemplo, que nós estamos desenvolvendo em parceria com o CEMPES, já está praticamente pronto, já está terminado, já está em fase de implementação na Petrobras, numa outra companhia, tá? Em parceria com... Eu gosto de citar meu parceiro, que é o meu colega Danilo Colombo, do CEMPES. Então, é um trabalho... É um trabalho conjunto com a Petrobras e já está terminado para uma aplicação, que é a aplicação
poços, mas nós estamos fazendo várias outras aplicações desse trabalho para a fase de perfuração, para biopeixe, para questões de sistema instrumentado de segurança. Então, isso é uma coisa muito importante. Por fim, para terminar isso, né, a minha apresentação, a minha resposta, eu queria falar que existe uma outra tecnologia, que é a inteligência artificial, né, que é capaz também de dar informações que hoje nós não temos, que são as informações ideais para um engenheiro de confiabilidade ou de segurança de processo. Quando é que o meu sistema vai falhar? Se eu for capaz de prever isso com uma antecedência tal que me permita intervir, eu vou evitar que a falha aconteça. Isso é o ideal, tá certo? De toda a operação segura. Então, nós estamos também trabalhando nessa área, mas dentro da DNV nós estamos com a ideia de que a gente precisa, de certa forma, combinar modelos de conhecimento causal com modelos de dados. Tá? A gente não vê ainda capacidade hoje de grandes aplicações de modelos de dados analíticos puros, tá? Porque são poucos os dados, principalmente na área de risco. Tá? Então, a gente vê que se a gente for capaz de combinar modelo de conhecimento causal com modelos de dados analíticos, a gente já vai dar um passo importante. Né? Então, basicamente, isso só é possível se você tiver um aumento significativo do sensoriamento dos processos e componentes, que é o que está acontecendo. Né? Mas, infelizmente, ainda há muitos processos e muitas situações em que o sensoriamento é muito deficiente. Mas, no futuro, isso realmente vai ser cada vez mais desenvolvido. Né? Então, há uma chance muito maior desses sistemas evoluírem nessa direção. Tá? Basicamente é isso. Obrigado, Luiz. Bom, chegamos agora aqui ao final da terceira rodada, né? A gente já extrapolou em 10 minutos o tempo previsto para o webinar como um todo. A gente recebeu uma série de perguntas, a gente vai direcionar uma pergunta agora para cada um dos panelistas. Todas as perguntas vão ser respondidas por e-mail posteriormente, tá? Elas vão ser encaminhadas para os panelistas, eles vão estar respondendo. A única coisa que eu queria pedir para vocês é para a gente tentar, no máximo, mais 10 minutos, tentar fechar isso. Então, eu vou passar uma pergunta para cada um de vocês, vou tentar sumarizar. Vocês possivelmente não vão conseguir responder a pergunta como um todo, mas dar uma introdução a essa resposta. Então, tentar aí no máximo 1, 2 minutos abordar o tema e dar um indicativo de direcionamento. Começando a primeira pergunta que a gente recebeu aqui da audiência para o Marcelo Mendes. Marcelo, a pergunta é relativa à questão de análise de risco, tá? Como a gente faz um balanceamento de risco versus prazo, integridade versus a análise de risco, e como a gente gerencia a questão proveniente dessas análises de risco, quando a gente interdita e quando a gente mitiga, quando a gente para a operação e quando a gente mitiga e continua com a operação mitigada. Olha, responder uma pergunta dessa em 2 minutos é complicado, mas vamos tentar. Olha, vamos fazer a qualidade da análise de risco, ela depende das pessoas que estão fazendo a análise de risco. Então, se você traz para a mesa pessoas com conhecimento do processo, com conhecimento dos riscos, com conhecimento de experiência, você pode naturalmente, com conhecimento da instalação, naturalmente você sai com a recomendação adequada ou com a conclusão adequada. Se você traz para essa reunião pessoas que não estão familiarizadas com o processo, que não têm experiência, que não sabem avaliar as consequências, você pode ter uma conclusão equivocada. Então, o conselho que eu daria, a abordagem que eu daria é: use as melhores pessoas que você pode para fazer essa análise. Então, com a qualidade das pessoas que estão envolvidas na análise de risco, você vai ter uma boa qualidade de resultados. E essas pessoas vão ser capazes de dizer, vão ser capazes de avaliar se podem ou não. Segundo conselho, se baseie em análise histórica. Então, procure pesquisar, se você não está numa situação desconfortável, se você não... procure pesquisar o que já aconteceu, quais são as lições aprendidas, evite repetir erros que já foram repetidos.
Então, procure acompanhar, entender o que faz, entender o que foi feito, quais foram as consequências. Então, essa combinação de capacitação técnica das pessoas que estão fazendo análise e o histórico de acidente podem te dar essa resposta. Se você tiver tempo, invista em análises quantitativas. Então, ferramentas quantitativas, elas incorporam todas as lições aprendidas, todos os dados de falha que já aconteceram e podem te dar uma resposta mais precisa. Então, são os 3 caminhos. Sem ter um caso específico, é o que eu posso avaliar nesse período de tempo aí. Desculpe se eu não fui completo. Se depois quiser endereçar a pergunta para mim com mais detalhes, com mais informações, vai ser um prazer responder. Obrigado, Santos. Obrigado, Marcelo. A pergunta vai ser endereçada, sim, para poder complementar a resposta, então não se preocupe. A pessoa que enviou a pergunta também, eu sumarizei a pergunta aqui, que a pergunta era mais longa, mas então vai ter essa oportunidade, sim. Luiz, a próxima pergunta é com relação à questão de auditorias, né? A preocupação é que existem muitas auditorias, muitas vezes sobre o mesmo tema, a auditoria sendo feita pelo órgão regulador, depois você tem a auditoria interna, você tem a auditoria da parte, às vezes, contratante, e a pessoa está querendo saber aqui se é possível e como seria possível otimizar esse grande volume de auditorias, né? Essa é uma pergunta muito difícil. Realmente, para ser respondida em 1 minuto ainda é quase que impossível. Eu diria que para você otimizar isso, depende muito da existência dessa demanda toda, né? Então, eu às vezes fico meio perdido um pouco nessa demanda toda que existe, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo essa NR37 aí entrando numa área que me parece que tem meio que esbarra com o que a ANP faz também. É claro que a ANP, aí, através dessa operação Ouro Negro com as outras agências, tenta, de certa forma, otimizar isso, tá? Mas eu não sei se eu estou respondendo corretamente esse aspecto, mas eu acho que é muito mais uma questão de gerenciar essa demanda que vem, que muitas vezes é externa, do que uma maneira de otimizar o que você faz na sua companhia, tá? Nós trabalhamos no suporte a auditorias, tá? Mas aí não é uma questão que otimiza o tempo, digamos, do operador na resposta à auditoria, certamente que mas não diminui o número de auditorias que você vai sofrer, entendeu? Então, desculpe, mas eu não consigo responder essa pergunta de uma maneira muito adequada agora, não. Eu, assim, particularmente, eu também tenho a minha visão, que eu vejo difícil otimizar esse número, porque são partes interessadas diferentes que querem ter a visão do sistema. Então, não é fácil. Às vezes, o que pode ter, a gente já vê em alguns outros casos, algumas coisas, como existe o SPI, hoje, que é uma auditoria reconhecida e que algumas empresas aceitam. Se você tem um SPI, auditoria de SPI, eu aceito isso, eu não preciso te auditar. Então, seja uma forma, algum tipo de padronização previsto, mas efetivamente é difícil você ver isso. E são partes interessadas diferentes, vão querer ter a sua sistema de gestão de empresa. Agora, Mariana, também uma pergunta relacionada à auditoria, né, que a gente recebeu, e aqui ela fala mais sobre a questão da existência de diferentes critérios de projeto, né, diferentes critérios de aceitabilidade de risco, confiabilidade, como esses diferentes critérios eles dificultam a atuação da ANP nos seus processos de auditoria, né? Visando prevenir e como essas operadoras lidam e como vocês veem as operadoras lidando com esses aspectos. Então, Santux, bom, o arcabouço regulatório de segurança operacional ele é baseado em sistema de gestão, né? Não é prescritivo.
A gente se baseou muito aí nas regulações do Mar do Norte, né? Tanto de UK, né? Quanto do Reino Unido, quanto da Noruega. Essa é a nossa opção, né? De não ser prescritivo, até para a gente não ficar desatualizado em relação à indústria. Então, a nossa dificuldade, né, para as auditorias, quando a gente deixa que o próprio regulado, né, determine as melhores práticas que deseja seguir, é capacitação, né? A gente precisa de uma constante capacitação dos nossos auditores para que a gente consiga dar conta das várias opções e ter entendimento em relação às melhores práticas que o operador optou por seguir. E da mesma forma também a nossa auditoria, a gente ouve muito o regulado, né? Então a gente tem essa ação não em parceria, quase que em parceria ali durante até a auditoria para a gente entender a melhor prática, a norma, o padrão que aquele regulado utiliza. Mas assim, como internacionalmente a gente tem algumas padronizações, né, API e tal, a gente acaba tendo vários regulados que seguem um mesmo padrão. Mas é isso, o maior desafio é a capacitação do corpo técnico, sem dúvida nenhuma. A gente precisa estar constantemente nos atualizando para dar conta. Perfeito, obrigado, Mariana. A última pergunta agora do público participando, né, para o Leandro. Leandro, a pessoa aqui aqui sobre a importância, né, dos fatores humanos, a percepção de riscos e a carga mental de trabalho, o estresse mental, né? E ela pergunta se existe alguma iniciativa em avaliar esses fatores humanos, né, para as tarefas críticas e promover uma gestão ao longo do tempo, e se existe algum tipo de trabalho com relação a RASOP humano e ABC reverso, com análises de fatores humanos. Ok, bem, como eu falei aí inicialmente, né, sobre o tema dos fatores humanos, existem aí guias, mas esses guias orientam várias metodologias, né? Ou seja, eu citei algumas aqui, como a FRAN, como a metodologia da Universidade Federal da Bahia. Todas essas metodologias de implementação de CRM e de análise de habilidades não técnicas, né, elas convergem um pouco sempre para as habilidades, as 5 habilidades não técnicas, né? Como já havia sido citado, a liderança, o trabalho em equipe, né? E os sistemas de gestão das empresas precisam de ferramentas para medir, né, cada uma dessas habilidades não técnicas. Por exemplo, quando você faz uma intervenção, né, de um processo de toolbox talk, né, você está avaliando, né, durante essa intervenção, alguma das habilidades técnicas, como liderança, como teamwork, né, o trabalho em equipe. Né? Quando você faz uma intervenção na atividade de planejamento do trabalho, né, através de uma ferramenta que você pode ter no seu sistema de gestão. Né? Por exemplo, aqui a gente tem a ferramenta do Step 7 implementada, né? E quando se faz uma intervenção disso, tem outros fatores humanos que a gente está verificando, né? Como a consciência situacional, como a liderança, como a comunicação. Sempre que você. Como eu falei, o importante é cada uma dessas intervenções, né, respeitando as ferramentas de gestão que a empresa já tem, né, consiga identificar os gaps em relação a essas categorias de habilidades não técnicas, né, e poder passar isso, ou até considerar isso quando você está fazendo uma análise de integridade de uma barreira, né?
ou seja, as barreiras humanas que existem e de treinamento e de competência, né, elas estão sempre com um fator humano, principalmente quando a gente está falando da fase de mitigação, né? A fase de mitigação, né, quando você faz a avaliação dos skills necessários, né, você faz treinamentos, faz simulados, faz essas atividades para poder identificar justamente quais são as habilidades não técnicas que a pessoa precisa ter quando está numa situação de emergência ou numa situação de pressão, né? Quando você já está na parte da prevenção, né, aí você está atuando na identificação prévia no nível de fadiga, de estresse, ou no nível de se a comunicação está sendo efetiva, se a liderança está conseguindo, né, criar um ambiente de interdependência dentro da equipe, né? São todos esses fatores. Agora, tudo isso é verificável através de ferramentas de gestão operacional da empresa, né? O fator-chave é como é que a gente consegue identificar os gaps e tratar esses gaps. Esse é o que eu creio que é o mais importante aí a ser desenvolvido. Obrigado, Leandro. Bom, estamos chegando aqui ao final desse webinar. Queria agradecer, antes de mais nada, a World Subsea Magazine do Brasil, pela oportunidade, e agradecer a todos os palestrantes pelo tempo aí de vocês. Agradecer às pessoas que participaram, mandando suas perguntas, que estavam aqui presentes, ouvindo o que nós estávamos falando. E avisar que as perguntas que não foram respondidas, elas vão ser repassadas para os palestrantes e vocês vão receber uma resposta posterior por e-mail. Fernanda, passando para você, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma Vou fazer o encerramento comunicação. aqui. Obrigado. Obrigado mais uma vez a você, Marcelo, a todos os speakers. Obrigado pela audiência. Foram quase 2 horas de webinar, né? Sinal de que realmente a discussão foi muito importante. A gente teve mais de 20 perguntas. A gente vai encaminhar para os panelistas responderem. A gente teve uma audiência alta e está tendo até agora. Então, a gente vai voltar com esse tema ano que vem de novo na nossa série. E fique ligado que a gente vai falar também sobre All Electric, vamos falar sobre descarbonização e transição energética na cadeia de fornecedores. Então, tem muito tema bom vindo por aí. E até a próxima.